Fala aí, rapaziada. Mais um vídeo pro canal aqui do Alan React. Felipe Luiz aqui, ó, não gostou nada de não ter sido selecionado, de não ter ido pra seleção do Brasileirão como o melhor técnico. O cara soltou o verbo em cima da torcida, falou de gramado. Parece que ele tá chateado, cara, que não ter ganho isso aí, não. Parece que pra ele foi uma injustiça. Não sei se tem muita relação, mas o que me parece é que ele ficou muito chateado. Eu vou ver aqui, a gente vai fazer um react aqui dessa fala de Luiz e aproveitando, vamos fazer um react também da seleção toda do Campeonato Brasileiro. Tem alguns jogadores que eu não concordo, que deveria estar ali, talvez, outros poderiam estar no lugar ou não. Eu quero que você deixe sua opinião nos comentários da seleção, se você vai concordar com os jogadores que estão aí ou não. Vamos diretamente pro vídeo, tamo junto. Obviamente, e qualquer... Primeiro, na minha opinião, nós temos que começar pelo básico. Por que o hino nacional antes do jogo do Campeonato Brasileiro? Ninguém respeita, ninguém canta. Os torcedores dão risada do hino, cantam outra música em cima do hino. Ninguém respeita o minuto de silêncio. Começando por aí. Então vamos... E depois os gramados, claro. Que campeonato no mundo, como por exemplo na Europa, tem 6 clubes que vão jogar em campo sintético. Isso, infelizmente, tira valor ao nosso produto, faz com que menos espectadores ao redor do mundo queiram assistir o nosso campeonato, por isso, e também pela saúde dos jogadores que sempre se joguem em gramado natural, em perfeitas condições. Esse seria o mundo ideal. Tá aí Felipe Luiz falando sobre a torcida, que não respeita o hino brasileiro, mas o que acontece, o hino brasileiro, irmão, é questão cultural, que a gente já não tem, né, de estar fazendo isso nas escolas, tal, para poder estar se habituando ali com a questão de cantar o hino, e tem a questão, velho, de que a galera tá cansada, tem muita gente que tá ligado, que rola uma máfia monstruosa com seleção brasileira, e tá descrente, cara, muitos jogadores que não dão sangue, você vê que os caras vestem a camisa, mas não é daquele jeito que veste a camisa que nem os caras vestiam antigamente. Os caras davam sangue mesmo. E aí você vê a galera mais descrente. Então, quando toca o hino, os caras não tá nem aí, velho. O cara tá mais preocupado com o clube dele. O cara não quer saber de seleção brasileira, não, porque vê injustiça acontecendo todo momento. Toda hora é um jogador convocado. E esse jogador gera dúvida. Do Flamengo mesmo acontece sempre. Não são todos, tem uns que realmente tem realmente capacidade de ir para a seleção brasileira, mas tem jogadores que simplesmente tem uma passagenzinha na Europa, já vai direto para a seleção brasileira, mesmo não jogando. Ah, o Wesley, você acha que o Wesley tem vaga na seleção brasileira? O Wesley só passou no Flamengo, foi ali na Roma, pronto, já é convocado, não, tem que ser convocado, mas não é assim, pô, entendeu? Então o brasileiro vê isso, acaba ficando desgostoso a questão de seleção brasileira e acaba não querendo assistir os jogos da seleção brasileira. E aí, quando toca hino, meu irmão, o cara quer saber de hino, não, mas no jogo do time dele, ele quer saber do time dele. Aí, se for no jogo da seleção brasileira, aí tudo bem, quem vai pra lá já vai com uma vibe já de realmente assistir o jogo da seleção brasileira, mas dentro dos jogos, todos os estádios aí, a maioria deles, quando toca o hino, o pessoal faz o hino do Palmeiras. O Palmeiras mesmo tem isso que eu já vi, Bahia também tem, que eu já vi, em outros times também. Meu Bahia, meu Bahia, meu Bahia, meu Palmeiras, meu Palmeiras, meu Palmeiras. Então, os caras não querem saber de seleção brasileira, o cara quer saber do time dele. Felipe Luiz falou sobre os gramados, que está repercutindo bastante aí, falando porque o presidente do Flamengo tá querendo que tire a questão de gramado sintético. E aí o time do Palmeiras, Leila já falou que o técnico o BAP, o presidente, ele tá fazendo fake news, que ele quer tirar a força do ganho ali, porque há uma economia, né? O time do Palmeiras economiza com a questão do gramado sintético, eles pagam menos. E aí o Leila está falando que o presidente do Palmeiras, ele quer minar essa questão da economia que o Palmeiras faz com o gramado sintético. E aí tá essa polêmica entre esses dois times. O problema é o seguinte, vamos pontualizar aqui. Quem deveria estar falando isso seria a CBF, cara. Quem organiza o campeonato, que poderia estar falando isso para poder repercutir e ver o que é a melhor solução. O Flamengo falando, a CBF aceitando, pronto, cara. Vai ficar aí um negócio escancarado de que o Flamengo pede e a CBF aceita, entendeu? Que o Flamengo é da CBF, que todo mundo já tem esse pé atrás. Então, essa reclamação do Flamengo
pode até ter procedência, né? Pô, não, gramado natural eu acho melhor também. Eu jogo em gramado, já joguei em gramado natural, e quando você joga em gramado sintético, a depender do lugar que você jogue, é ruim, realmente você sente o joelho doendo depois que você sai do jogo, você sente uma dorzinha aqui, outra ali, incomoda bastante, isso aí é fato. A ciência não prova que não, mas quem joga sabe. Então, para quem está lá dentro do campo, ele sabe que faz diferença sim. Em relação a isso aí, não há contestação. Só que, cara, o Flamengo pedindo e a CBF aceitando, fica nisso aí, ó, como se o Flamengo tem sempre uma regalia dentro da CBF. Agora vamos ver aqui a seleção, né, do Brasileirão. Tem algumas coisas que eu não concordo, outras que eu concordo, mas vamos ver aqui, dê sua opinião aí. Quero saber da seleção, se você concorda com essa seleção aí que foi feita pela CBF. Aconteceram, mas essa é a oficial, que é levada a sério, a premiação, que é feita pela CBF. Eu só não sei quem foram os juízes, quem foram os julgadores, aqueles que participaram do processo de seleção, mas já adianto que, na minha opinião, a seleção ficou muito bem escolhida, porque o Rossi foi um goleiro que esteve com a melhor defesa do campeonato, disparadamente. Foi um goleiro que não só protagonizou o Brasileirão, mas também outras competições, mas o que vale aqui é a competição nacional. O Paulo Henrique, com o desempenho dele no Vasco, chegou à seleção brasileira, o que é um grande feito. A zaga, a mesma coisa, Fabrício Bruno, Léo Pereira. Se tivesse o Léo Ortiz aqui também não seria nada errado, porque a dupla de zaga do Flamengo é extremamente competente e o zagueiro reserva, ele está na seleção brasileira, que é o Danilo, pela sua experiência, pela sua trajetória. O Reinaldo, se alguém quiser discutir a lateral esquerda para outro nome, não viu o Campeonato Brasileiro. O que ele fez? Ele fez de tudo. Ele foi lateral, atacante, o dono das bolas paradas, um destaque absoluto. Lucas Romero, gigante. Quando a gente pensa em outros volantes, é difícil até de você escolher um outro nome. Foi muito consistente. O Jorginho, a qualidade que ele tem, a maneira como ele muda a dinâmica do meio-campo, e ajuda quem? O craque do campeonato, o Arrascaeta. Para mim, o primeiro turno foi do Caio Jorge, o que ele jogou, o que ele trouxe para o Cruzeiro, mas aí contando o campeonato inteiro, o Arrascaeta, de maneira muito justa, foi o craque. E temos aí no Matheus Pereira, fez uma grande temporada, um dos protagonistas do Cruzeiro, assim como o Vitor Roque, que recuperou a carreira, desatou a fazer gols, um jogador que junto com o Flaco se sobressaiu no Palmeiras. E o técnico, se tivesse uma modalidade técnico revelação, eu acho que ela seria mais adequada para o Rafael Guanais, porque o Felipe Luiz teve uma campanha com números expressivos, difícil até de você encontrar algo parecido em outras edições. Então agora eu quero a opinião de vocês. Resumo da seleção escolhida. Cara, na minha opinião, Rossi, Brazão no lugar dele. Por quê? Cara, Brazão tem 78, 77, 74 defesas no campeonato. Foi mais exigido, o Santos estava mal das pernas, então ele fez muito mais defesa decisiva para tentar salvar o Santos e conseguiu salvar o Santos do rebaixamento. Já Rossi fez 48 defesas. Então, se contar por critério de defesas, Rossi foi menos exigido, porque o Flamengo joga com posse de bola muito alta, atacando o tempo todo o seu adversário, e Rossi foi muito pouco exigido. Então aí ele tá aí, na minha opinião, pelo Flamengo ter sido campeão, mas não por defesa, quantidade de defesa. Se parar para esse critério, se olhar esse critério, o Brazão tem muito mais defesa do que ele. Eu não olhei de Walter e nem de outros goleiros, só olhei de Brazão. Se tiver, possivelmente os outros goleiros também, não sei o do Mirassol também, o Mirassol também fez boa campanha, não sei se Walter fez muita defesa, mas a de Brazão, por quantidade de defesas, ele fez muito mais. Então ele foi mais decisivo para o Santos não cair. A questão é que a zaga do Santos é fraca, então, e a do Flamengo é muito forte, com Léo Pereira e Léo Ortiz. Então o Rossi foi muito pouco exigido. Acho que ele está aí, na minha opinião, pela questão do Flamengo ter sido campeão. Fabrício Bruno, eu acho que Léo Ortiz é a zaga do Flamengo. Léo Pereira e Léo Ortiz, eu acho que essa é a zaga. Fabrício Bruno, jogador muito bom, rápido e tal, mas eu não sinto a segurança que passa aí os dois jogadores do Flamengo, os dois na zaga, os caras não conseguem, os caras é muito bom. Paulo Henrique, lateral direito no Vasco, talvez Xavier, lateral direito do Fluminense.
você ter ideia, Xavier tem 6 gols e 4 assistências no campeonato. Então, se parar para olhar questão de quantidade assim, decisiva, quem foi mais decisiva, Xavier foi mais decisivo do que Paulo Henrique. Só que Paulo Henrique ele foi mais regular. Ele foi um jogador mais regular, desarme. Ele teve assistências também, teve 5 assistências no campeonato, 6, acho que direta, assim, participações de gols. Então, ele foi mais regular, com desarmes e com jogo. O jogo dele é muito padrão, então ele conseguiu manter esse padrão o tempo todo, foi tanto que ele foi para a seleção. Mas se pegar o critério de qualidade, que importa inicialmente é o gol, né? O lateral que faz gol, acho que ele sai na frente, assim como o Reinaldo fez muito gol, então ele saiu na frente por causa disso. Então, se parar para olhar, Xavier do Fluminense fez 6 gols, cara. Fez 6 gols no campeonato. E Paulo Henrique, eu não apurei direito, mas ele fez acho que fez gol no campeonato, acho que sim, ele fez gol, mas não fez 6 gols no campeonato. Não fez a quantidade que Xavier fez no Fluminense. Por esse critério, talvez caberia ele ali. Acho que está bem próximo os dois, porque Paulo Henrique foi muito regular, então mais ou menos aí, talvez, se colocasse aí Xavier também não seria nenhuma injustiça, entendeu? Não seria nenhuma injustiça. Já o lateral esquerdo aqui, Reinaldo, o único que poderia estar tomando essa posição de Reinaldo aqui é Luciano Juba do Bahia. Mas Luciano Juba não teve a regularidade que teve Reinaldo, que foi altíssima. Reinaldo, o que salvou, o que colocou, credenciou o Reinaldo tá aí também foi muito pênalti. O Reinaldo bate pênalti, bate forte, bate bem. E como ele fez muito gol de pênalti, isso credenciou ele tá ali, além de estar jogando bem na lateral esquerda, ele fez muito gol. Então fez gol de bola parada. No último jogo que eu vi dele, ele lançou dentro da área, a bola quicou, ninguém tocou da bola, o goleiro caiu lá dentro do gol. Então bola parada muito forte, Reinaldo, cobrando muito escanteio, então ele deu muita assistência, fez gol e fez muito gol de pênalti, credenciou ele. O único que poderia tomar essa vaga aí, Luciano Juba, que além de jogar na lateral direita, interceptação, jogar bem, igual a Reinaldo, bola parada, não teve regularidade que Reinaldo teve. Porque Luciano Juba fazia gol, mas fazia gol trabalhado, gol de fora da área, cada golaço que ele fez, mas não batia pênalti nesse caso, né? Mas não teve a regularidade que Reinaldo teve. Foi à toa que Juba chegou na seleção, foi por causa dessa qualidade dele. Mas é o único que poderia ter tomado a vaga de Reinaldo ali, que para mim foi merecida, mas o único que poderia chegar próximo era Luciano Juba. Lucas Romero, desarme, é muito bom, um cara que desarma o tempo todo, um volante pegador. O único que poderia estar ali no lugar dele, na minha opinião, era o jogador do Bahia, Jean Lucas, que também não teve regularidade. Veio no começo do campeonato muito bem, fez o primeiro turno ótimo, no segundo turno ele caiu bastante, não conseguiu manter regularidade. Chegou na seleção brasileira, mas ainda assim não conseguiu manter a regularidade. Se ele consegue manter uma regularidade ali boa, ele com certeza teria que estar aí no lugar de Lucas Romero. Só como ele que não manteve, então ele acabou que ficando de fora. Lucas Romero ali é um ótimo jogador, a questão de desarme, o desarme dele é muito alto no Campeonato Brasileiro, e aí ficou ali, porque Jean Lucas, além de desarmar, algumas vezes ele desarma, ele também faz gol, ele entra na área. Já Lucas Romero não entra na área, é um jogador mais de defesa. E o restante aqui para mim tá tudo certo, Jorginho, Arrascaeta, Vitor Roque, Caio Jorge e Matheus Pereira, para mim aqui tá tudo certo, só tem essas dúvidas ali atrás, com Xavier, com Fabrício Bruno e com Rossi. Demais, a minha seleção também tá certa, seria essa aí, a sua. Me diga aí nos comentários qual é a sua seleção aí, irmão. Quem você tiraria, quem você colocaria, você acha que tá certo aí? Ryan ganhou, Ryan do Vasco ganhou como revelação, jogou muito, moleque. Arrascaeta ganhou como craque, tá tudo certo, Arrascaeta é um craque de fato aqui no nosso Campeonato Brasileiro. E Pedro ganhou como um golaço, o gol mais bonito que ele fez em cima do Vitória, ele deu um elástico ali dentro da área, que é muito difícil. Meu irmão, você dá elástico fora da área já é difícil, imagina dentro da área com um monte de jogador cercando ali. Foi um golaço, eu vi esse gol. E aí eu acho que, tirando essa questão ali atrás dos 3 jogadores que eu falei ali, Rossi, Fabrício Bruno e Paulo Henrique, o resto da seleção para mim tá tudo certo. E a sua, como é que tá aí? Deixe seu comentário, deixe seu like, se inscreva no canal. Tamo junto, até o próximo vídeo. Valeu, rapaziada.